Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Chiaradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje vou apresentar a vocês um pouco do material que minha colega Marcela Budi e eu preparamos para apoiar o seu trabalho com a obra Deuses, Heróis e Monstros, escrita por Ademilson Franchini e Carmen Seganfredo, adaptada pela Ana Marisa Filipowski e ilustrada pelo Eduardo Shoa. Nesse material, há informações sobre as principais características, os temas e o gênero em que ela é escrita e por que ler e trabalhar essa obra na sala de aula. E, claro, uma sequência de atividades com práticas que desenhamos especialmente para professoras e professores do 4º e do 5º ano. Vamos lá? Vamos conversar hoje sobre a obra de Ademilson Franchini e Carmen Seganfredo, intitulada Deuses, Heróis e Monstros, Histórias da Mitologia Greco-Romana para Crianças, a qual indicamos a estudantes de 4º e de 5º ano, por meio de várias atividades e conceitos, os quais apresentamos no nosso material. Esse livro, que é ilustrado pelo Eduardo Shoa e adaptado pela Ana Marisa Filipowski, é uma obra encantadora e divertida, que apresenta com uma linguagem adaptada ao universo infantil parte essencial da mitologia greco-romana. Inserida na temática diversão e aventura, é uma porta de entrada para o universo mitológico com narrativas que nos transportam a outros mundos e nos fazem voar, lutar, vencer grandes oponentes. Além de instigar a descoberta, mitos de origem e fundantes são sempre um universo de descoberta e aventura. Para nós, o trabalho em contexto escolar com esse título será capaz de assegurar e expandir a vivência da leitura literária a partir de histórias antigas que são parte fundamental do patrimônio artístico universal. E há algo muito interessante na maneira como o Franchini e a Carmen Seganfredo escrevem e a Ana Marisa Filipowski adapta a obra. Embora os mitos tenham elementos complexos e os autores não abrem mão da complexidade, eles são apresentados de maneira cativante e com linguagem acessível às crianças e aos jovens. É uma técnica bem calculada, capaz de gerar aprendizados seculares em textos que se comunicam com os jovens de hoje. Por isso, com este material, convidamos você para assumir um papel muito especial na formação dos seus estudantes, o de mediadora ou mediador da vivência subjetiva de cada um deles com a nova vivência literária oferecida pelo mundo. É um convite muito significativo, pois o ensino de literatura no ensino fundamental dos anos iniciais ocupa um papel de destaque na formação do leitor literário, uma vez que a literatura infantil, tal qual a literatura voltada para adultos, cumpre funções essenciais na existência humana. Além disso, outro fator que chama muito nossa atenção no livro e que permite o trabalho na formação de leitores literários aptos é a relação entre as palavras e as imagens. Sejam as ilustrações ou os elementos gráficos, ao se juntarem ao texto escrito, imprimem uma nova camada interpretativa, a do conjunto. A pesquisadora Sophie van der Linden dá a esse fenômeno o nome de relação de colaboração. Para ela, identificar uma relação de colaboração significa considerar de que modo se combinam as forças e as fraquezas próprias de cada código. Articulados, textos e imagens constroem um discurso único, ou seja, lemos o texto, lemos a ilustração e também o conjunto texto e ilustração. Portanto, erra aquele que, em um livro ilustrado, entende as imagens apenas como enfeites e não como outro texto que muito diz e compõe a obra. Nesse sentido, enquanto a linguagem verbal descreve, as imagens explicam e materializam a descrição. Observamos isso no mito O Pomo da Discórdia, no qual vemos as 3 deusas disputando o pomo em consonância ao texto escrito. Porém, a imagem que ocupa quase toda a página também nos mostra como todas as 3 eram parecidas e bonitas, o que demarca a ideia de que a disputa era, inclusive, uma grande besteira. Ou seja, texto escrito e ilustrações juntos geram novos sentidos que sozinhos não conseguiriam.
Ademilson Souza Franchini nasceu em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Ele se formou em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Com Carmen Seganfredo, escreveu seu primeiro livro, Irmãos Pitolskers, vencedor do Prêmio Açorianos de Revelação Literária em 1999. Eles ainda escreveram juntos diversos livros dedicados às várias mitologias. Em 2012, seu As 100 Melhores Lendas do Folclore Brasileiro foi premiado com o selo altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FENELIGE, na categoria Reconto. Carmen Seganfredo é bacharelada em Letras e tradutora pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela tem 16 livros publicados em parceria com Franchini, como Em Mares Nunca Dantes Navegados, As 100 Melhores Histórias da Bíblia e As Melhores Histórias da Mitologia Egípcia. Entre seus trabalhos solo, se destaca As Melhores Histórias da Mitologia Chinesa. Como tradutora, Carmen publicou Um Conto de Natal, de Charles Dickens. Atualmente, ela vive entre Porto Alegre, no Brasil, e Vigevano, na Itália. Eduardo Shoa, responsável por ilustrar a obra, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1967, mas mudou-se para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, há muito tempo, onde se formou em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Ilustrador e artista plástico, trabalha com desenho, pintura, criação gráfica analógica e digital. Por quase 25 anos exerceu atividades como ilustrador de matérias e crônicas, infografista, designer gráfico e diagramador para o jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, tanto impresso como digital. Ana Marisa Filipowski, a adaptadora deste livro, é professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Teoria Literária pela PUC do Rio Grande do Sul e formadora de professores. Criou e foi uma das coordenadoras do Núcleo de Integração Universidade e Escola da URGS. É coautora de A Formação do Leitor Jovem, Temas e Gêneros da Literatura, de 2009. De um narrador, Deuses, Heróis e Monstros nos coloca em contato com várias personagens através de tempos e espaços diferentes. Esses elementos já indicam que estamos trabalhando com um gênero narrativo, mais especificamente com mitos. Acreditamos que esse seja um gênero altamente acessível aos leitores do 4º e do 5º ano. E aqui explicamos o porquê. Os mitos são narrativas predominantemente orais, com características específicas quanto ao tempo, às personagens e ao enredo. Podemos dizer que os mitos são respostas literárias para as incertezas humanas elaborados na forma de narrativas de criação. Eles aparecem isolados ou misturados a outros gêneros, como é o caso das epopeias e das tragédias. Os mitos possuem alguns elementos específicos, os quais podem ser enumerados para fins didáticos. Por exemplo, o tempo mitológico é sempre um tempo fabuloso, do princípio do universo. Os personagens são entes sobrenaturais. Os mitos sempre revelam uma atividade criadora e sagrada. Todo movimento no mito induz a vida da humanidade como a conhecemos. Esse último ponto é muito importante para explicar o fascínio e o poder de influência que as mitologias literárias têm sobre seus leitores e também a vida humana de maneira mais ampla. São narrativas que explicam e, na medida que explicam, também justificam o mundo que hoje habitamos. Muitos saberes passaram a ser naturalizados e considerados verdades a partir da herança cultural mitológica. No caso da obra Deuses, Heróis e Monstros, Histórias da Mitologia Greco-Romana para Crianças, o que acontece é a atualização na estrutura dos mitos clássicos. Não há, por exemplo, uma marcação clara de tempo mítico, e as personagens dialogam em discurso direto, sem tanta interferência do narrador. Isso é fundamental para que sejam compreendidos por crianças do 4º e do 5º ano. Embora grande parte dos mitos conduza a temas sobre compreensão da humanidade, o fato de lermos os mitos com um olhar contemporâneo nos aproxima de um texto de entretenimento e fruição, deixando em um segundo plano seu caráter moralizante e sagrado, mas sem removê-lo completamente.
Todas essas características nos fazem pensar o livro Deuses, Heróis e Monstros, Histórias da Mitologia Greco-Romana para Crianças como uma antologia de mitos, o que pode ser muito enriquecedor para o trabalho em sala de aula. Deuses, Heróis e Monstros, Histórias da Mitologia Greco-Romana para Crianças é uma antologia de 10 mitos que retomam histórias da tradição greco-romana. Os mitos do livro são parte fundamental do que hoje chamamos de cultura ocidental, pois os impérios grego e romano, por seu poder econômico e político, influenciaram fortemente o que viria a ser a Europa. Ao longo dos séculos, a qualidade filosófica e literária dos gregos e dos romanos também não foi esquecida e em diferentes momentos da história era retomada, constituindo um verdadeiro marco de origem do que compreendemos como tradição ocidental. Em meio a essa efervescência cultural dos autores e artistas clássicos, os mitos têm um lugar de privilégio. Isso porque um mito não é só uma história de ficção, como convencionamos chamar, mas por muito tempo na cultura foi um modelo ético, uma forma importante de ensinar valores sociais via cultura oral. Era também por meio deles que se construíam as narrativas de origem, sejam de sentimentos humanos ou de fenômenos da natureza. Para alguns autores, como é o caso do filósofo de origem romena Mircea Eliade, os mitos não morrem com as sociedades que os criaram, mas ficam vivos em todas aquelas sociedades que herdam sua herança cultural, como é o caso do Ocidente em relação à cultura greco-romana. Essa herança e muitos de seus valores podem ser associados até hoje à sociedade ocidental. Entre esses valores podemos observar a vaidade de Narciso, a curiosidade de Pandora, a valentia de Perseu. Isso sem contar os monstros que encantam crianças desde muito tempo, como Pégaso e Minotauro, bem como os heróis que encarnam em si a pura valentia, como Teseu e Belerofonte. A mitologia greco-romana, especialmente em contexto escolar, é um material muito rico. Se por um lado constrói um repertório que permitirá à criança ao longo da vida compreender inúmeras intertextualidades, por outro permite uma nova visão sobre estereótipos sociais, sobre as mulheres, sobre posições sociais, entre outras questões contemporâneas que ainda sofrem influência de concepções da antiguidade. A ilustração, a cargo de Eduardo Shoa, acompanha esse processo de atualizar o que é clássico. A escolha por linhas fluidas, formas assimétricas, anatomias sem padronização, faz com que o universo grego seja inevitavelmente repensado, pois a arte de imitação clássica não é sequer referenciada. A união de texto escrito e ilustração traz dois textos para o leitor, um verbal e um não verbal, que passa a conectá-los em um só. A BNCC define 4 práticas de linguagem: leitura e escuta, produção de textos, análise linguística e semiótica e oralidade, que são abordadas com grande atenção no decorrer do material. Pensando nisso, sugerimos a você, professora, professor, uma sequência de atividades permeada pela metodologia dos autores Joachim Dolls, Bernard Chenneuli e Michel Noverras, para quem a compreensão da situação comunicacional é a premissa de uma produção textual significativa, seja ela oral ou escrita. Nossa escolha metodológica por sequência envolve, portanto, o desejo de criar um contexto de aprendizagem no qual as atividades propostas efetivamente apoiem os estudantes a desenvolver suas habilidades linguísticas e socioafetivas, para assim se situarem com propriedade em situações sociocomunicativas nos diferentes campos de atuação de suas vidas, dentro e fora da escola. Evidentemente, para nós, neste material, é o texto literário que está no centro de todo o processo de aprendizagem. Para fins didáticos, embora proponhamos uma sequência orgânica, nós a organizamos em 3 etapas, considerando a abordagem da obra literária: antes, durante e depois da leitura. Para cada uma das aulas, apresentamos no material as habilidades da BNCC mobilizadas e os respectivos objetivos de aprendizagem propostos.
No momento antes da leitura, a primeira aula sugere uma conversa com os alunos, a partir da qual você, professora, professor, pode avaliar o conhecimento da turma sobre o gênero mito. Discuta as experiências que eles tiveram com gêneros semelhantes e incentive o reconto por parte deles. Já na segunda aula, a ideia é trabalhar a prática de produção de texto enquanto se faz um levantamento sobre o repertório que os alunos têm sobre mitos e sobre o conceito de herói. Esse movimento é importante para cada aluno estabelecer uma relação de identificação entre ele, os colegas e as personagens apresentadas no livro. No momento durante a leitura, na aula 3, o material propõe ao mesmo tempo uma leitura do texto visual e verbal. A ideia é que os alunos comecem a perceber como texto e imagem trabalham em conjunto. Então, nessa aula, sugerimos que você leia a obra para os alunos e peça que eles participem também da leitura, cumprindo critérios estabelecidos pela Política Nacional de Alfabetização. Esse trabalho de interpretação entre imagem e palavra continua nas aulas 4 e 5. Elas também apresentam um exercício com foco na diferenciação entre discurso direto e indireto, em especial na pontuação que os diferencia. As instruções de como conduzir essa atividade estão detalhadas no nosso material. Para finalizar essa etapa, a aula 6 sugere uma leitura compartilhada com foco especial na participação dos alunos. A última parte do trabalho, o momento após a leitura, apresenta 3 aulas. Na aula 7, sugerimos a prática da oralidade para recapitulação oral das histórias e uma análise crítica por parte dos alunos da leitura desenvolvida até o momento. As aulas 8 e 9, em um processo de finalização, procuram se voltar para a produção escrita dos alunos. Para tanto, continuaremos o trabalho com o gênero mito e o tema da origem dos fenômenos da natureza, sugerindo que os alunos escrevam um mito que fale sobre a origem de algum elemento da natureza. Além dessas sugestões, que estão detalhadas no nosso material, procuramos oferecer ferramentas tangíveis para ajudar você, professora, professor, a impulsionar as práticas da chamada literacia familiar, sempre contextualizadas no livro. Por fim, com muito carinho, fizemos 2 indicações de referências que dialogam, a nosso ver, com a obra Deuses, Heróis e Monstros, Histórias da Mitologia Greco-Romana para Crianças e que podem interessar a você. A primeira é o filme Hércules, produzido pela Walt Disney Pictures, um filme que nos conta, entre muitos outros mitos gregos, aventuras de Hércules em uma história na qual seu principal inimigo é o deus do mundo inferior, Hades. Nossa segunda sugestão é a animação de Christophe Pujol e Juan Antin, Pachamama. Quando uma estatueta sagrada é misteriosamente roubada de uma pequena vila na Cordilheira dos Andes, um menino corajoso que sonha em se tornar xamã parte em uma aventura com a intenção de trazer o artefato de volta. Esperamos que as questões e as atividades que sugerimos para você e seus alunos sejam de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!